sou Pedro Ortiz, sou professor da graduação, da pós-graduação da Belas Artes, e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre jornalismo científico e educativo. Eu vou abrir para vocês aqui uma apresentação que eu preparei para ser o nosso guia aqui, o nosso roteirinho. Bom, para falarmos sobre jornalismo científico e educativo, eu botei até a imagenzinha aqui da ilustração do Einstein lendo um jornal. Eu vou começar dizendo que eu, particularmente, eu acho mais adequado a gente falar em jornalismo de ciência e de educação, né? É uma terminologia, né, que mais atual, né, que se usa na área, inclusive por jornalistas, né, que cobrem a própria área. Eu mesmo já cobri bastante a área de jornalismo de ciência, jornalismo de educação, e tem a ver com essa mudança de paradigmas, né, que a gente vem vivendo aí desde a virada, né, do século XX para o século XXI, que é uma forma um pouco mais ampla, né, mais aberta e até mais horizontal, democrática, da gente perceber as relações entre ciência, educação, jornalismo e sociedade, né? Então a gente fala em jornalismo em ciência e educação, ou jornalismo de ciência e jornalismo de educação, que se inserem, né, dentro dos chamados jornalismos especializados, né, o jornalismo político, internacional, econômico, cultural, etc., esportivo. O jornalismo de ciência e o jornalismo de educação estariam aí dentro dessa classificação aí, categorização dos chamados jornalismos especializados, seja na imprensa, né, escrita, jornais, revistas, seja na televisão, no rádio, nas plataformas digitais, né, nos portais de notícias. Essa mudança de paradigma ela tem a ver com a superação, né, daquela chamada herança positivista, né, da virada do século XIX para o século XX, onde se falava muito em difusão cultural, difusão da informação, né, difundir, espalhar, mas num sentido né, uma mão de via única, né, do cientista para o público. A própria divulgação científica, que é importante, né, porque faz com que muitas informações científicas cheguem para a população, ela trabalha muito nessa linha, né, de divulgar, né, o que os cientistas produzem, né, os resultados, né, dessa pesquisa científica. E nesse momento desses novos paradigmas, então é mais adequado a gente pensar no jornalismo como o mediador social dessas relações, né, das relações entre a ciência e a sociedade, né? Eu acho que um exemplo muito bom é o livro Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, né, que é um grande físico, né, um grande pesquisador, e o irmão dele, que é cineasta, anos depois fez um filme, que não é diretamente uma adaptação do livro, mas de certa forma inspirado, que é o Mind Walk, que aqui em português acabou ficando com o próprio título do livro, que é justamente, né, o filme. O livro discute toda essa questão da crise dos paradigmas na ciência e na sociedade, e o filme também. A partir de 3 personagens principais, um artista, um político mais racional e uma cientista, ele traz todas essas discussões sobre as mudanças de paradigma e as relações entre a ciência, a arte e a sociedade, né? E os paradigmas mais racionalistas e menos racionalistas, mais artísticos, né? Enfim, então é muito interessante essa discussão, tanto que o livro quanto o filme nos trazem, justamente para a gente compreender melhor esse momento, né, que a gente está vivendo. E aí é muito importante, né, quando a gente pensa no jornalismo de ciência, a gente pensar o que é a ciência, né, para que serve a ciência. Ela sempre é um desafio para o jornalismo contemporâneo, porque sempre está nos trazendo questões, né, seja nas várias áreas da ciência, né, os vários campos da ciência, as relações entre cientistas, jornalistas, a mídia, a sociedade, também trazermos para o campo da ciência e dos cientistas as demandas da sociedade, né, o que interessa à sociedade, ou quais as questões que a sociedade gostaria de discutir, né, com o campo da ciência, propostas, né, a produção científica e o jornalismo, a própria relação, né, porque aí tem uma série de veículos especializados, né, em ciência, veículos de mídia, né, especializados em ciência, tem programas de TV, programas de rádio, sites especializados, revistas digitais ou impressas, jornais digitais ou impressos especializados, ou editorias, né, especializadas nesses veículos. A questão das fake news, né, é muito importante, né, a ciência atuar no combate à propagação de notícias falsas e o jornalismo responsável, né, também fazer isso, né.
E aí tem muitos veículos e muitos projetos que se dedicam a isso de forma bastante séria, né? No Brasil e no mundo, né? Eu elenquei aqui apenas alguns exemplos, né? A Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência, a Revista Consciência, que é de um outro grupo, né, do LabJOR, da Unicamp, que é uma publicação digital excelente, e a revista Pesquisa FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que também é uma revista que também, né, faz jornalismo de ciência com uma alta qualidade, né? Aí, passando um pouquinho para o jornalismo de educação, né? E o jornalismo de educação e o jornalismo de ciência, eles acabam dialogando em muitas situações, porque pautas de educação também são pautas científicas, porque a educação também é um campo de pesquisas, é um campo de estudos, né, importante, tem teoria, né, muita teoria também na educação, e o avanço, né, dessas teorias, ou as novas que vão surgindo, né, então também é uma área que dialoga muito com a ciência. E a cobertura do jornalismo em educação, ela se dá também em todas as várias mídias, né? Tem jornalistas especializados nessa área, grandes jornalistas, que buscam ir além das fontes oficiais, né? Buscar outras vozes, outros protagonistas do campo da educação, mas também que criam as suas estratégias para chegarem até as vozes oficiais e terem acesso às informações públicas, né? Que são importantes, as grandes pautas da área da educação que a sociedade demanda ter acesso a essas informações e ter conhecimento sobre essas informações com credibilidade, né? As políticas públicas, a legislação, os indicadores educacionais, as avaliações, as atribuições do MEC, das secretarias estaduais e municipais, a LDB, a Base Nacional Curricular Comum, os exames, né, avaliativos, o Enem, o ENAD, que são os maiores nacionais, o próprio Fundeb, né, o fundo que recentemente passou por modificações no Congresso Nacional e que financia a educação básica no país todo, a formação dos professores, a alfabetização, os vários níveis do ensino até o nível superior, as organizações da sociedade civil que se dedicam também à pesquisa, o estudo e iniciativas práticas na área da educação. Então, os jornalistas especializados em educação acabam lidando, né, com todas essas pautas. E nesse momento da pandemia, né, claro que muita coisa tem sido dificultada, né, muitas escolas permaneceram fechadas muitos meses, né, só um instante. Eu vou só retomar aqui, desculpem. Então, é muito importante também pensarmos no jornalismo em educação nesse contexto atual da pandemia, né, em que os jornalistas especializados em educação têm trabalhado, aí, como tantos outros profissionais, lidando com as adversidades desse momento, muitas escolas fechadas, a discussão toda sobre a volta às aulas, de que forma isso é seguro, não seguro, as recomendações, os protocolos, o acesso às informações. Então, os jornalistas especializados em educação se debruçam sobre essas questões todas. Tem associações, né, que tratam, né, dessa área, então tem a GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas de Educação, que ela tem jornalistas especializados, ela promove encontros, congressos anuais, publica materiais. Ela fez uma série, né, com jornalistas especializados em educação, que é sobre a rotina na quarentena. Então, mostra como a pandemia alterou a rotina de trabalho desses jornalistas especializados. Enfim, então a gente tem um campo aí muito grande, né, uma área muito grande de jornalismo de ciência, jornalismo de educação. Aqui tem uma bibliografia básica inicial que cobre, né, bastante essa área desse jornalismo especializado. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem aqueles links, né, que eu apresentei. Então, acho que isso é um resumo que aponta aí alguns caminhos e traz essa discussão das relações entre jornalismo, ciência, educação e sociedade para esse momento contemporâneo, né? Então é isso. Muito obrigado, então.